O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez entrando aí na sua casa, já agradecendo pela audiência, né? E mais uma vez tentando trazer uma informação que seja de qualidade para você e que ajude na sua qualidade de vida, né? Pensando nisso, a gente traz um assunto que confesso que para mim foi uma grande surpresa esse tema, porque quando eu li a respeito eu fiquei bem surpresa. Você sabia que o fato às vezes de você coçar os olhos, você pode acabar comprometendo a sua retina, né? A sua córnea. Toda essa parte ocular pode ter alguma relação com alergias. O nome desse diagnóstico é ceratocone. Segundo, né, o médico oftalmologista que nós vamos entrevistar hoje, pelos congressos, né, o que tem lido a respeito, está uma grande epidemia e é uma grande preocupação. Então, nós achamos um assunto muito interessante para você que está em casa nos assistindo, conhecer um pouquinho mais a respeito e, de repente, se você se encaixar dentro desse quadro de sintomas, até procurar o médico. Nós estamos recebendo hoje o oftalmologista, Dr. Tiago Borges. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Obrigado, é um prazer estar aqui. Então, doutor, para a gente começar, né? O nome é meio estranho, né? Ceratocone. E o que é esse diagnóstico? Claro, ceratocone é uma doença da córnea, de etiologia discutida, que afeta geralmente crianças e adultos jovens, onde uma alteração nas fibras que formam a córnea, geralmente pelo ato de coçar os olhos e uma fragilidade nessas fibras, vão distorcendo progressivamente a córnea e causando alto grau de miopia, astigmatismo e hipermetropia, que não se consegue corrigir visualmente com o uso de óculos. E no caso do paciente que o simples fato de coçar o olho também não quer dizer que tem um ceratocone, né? Não, geralmente o paciente com ceratocone ele tem a doença atópica, alergia concomitante, né? Então ele tem já hereditariamente a alteração na formação da córnea, né? Até eu trouxe um olho aqui para a gente ver a anatomia, que é interessante mencionar o que é a córnea, né? Então nós temos essa lente anterior aqui no olho, que é uma lente transparente, um meio de refração, onde passa a imagem, passa a luz, que é absorvida na retina e faz a gente enxergar. Então a córnea, geralmente ela tem assim uma superfície irregular. Então o que é o ceratocone? O paciente tem uma fragilidade na formação da córnea, nas fibras que formam a córnea, começa a coçar o olho, coçando atinge diretamente a córnea e vai deformando cada vez mais a córnea. Isso vai gerando um grau de miopia, que é o encurvamento, hipermetropia, que é o aplanamento, e a distorção da córnea, que é o astigmatismo. E como a córnea fica deformada, vamos dizer assim, distorcida, isso faz com que apenas a correção do óculos não faça o paciente enxergar, sendo que daí o ceratocone ele tem vários estágios, né? Desde um estágio inicial até um estágio muito avançado. Certo. Doutor, e no caso o paciente vai consultar para uma consulta de rotina, tá? Com coceira, com falta de vista, não consegue ler, Claro. não consegue enxergar uma placa. Claro. Dentro das avaliações normais, todos os médicos oftalmo costumam fazer ou tem alguma especialidade específica para ver o ceratocone? Não, geralmente o médico oftalmologista, né? O médico oftalmologista é o profissional médico capacitado a identificar os vícios de refração e identificar se o paciente realmente tem ou não ceratocone. Um dado importante, assim, relevante, é que geralmente o paciente com ceratocone ele não obtém uma visão de 20/20, que seria 100% de visão com uso de óculos. Então isso já é um dado importante. Se o paciente não está enxergando bem com aquele óculos, pode ser que esteja com ceratocone. Ah, bem interessante. O paciente que tem o ceratocone, ele consegue usar um óculos normalmente como outro paciente ou o dele tem que ser especial devido ao ceratocone? Porque no caso essa coceira, ela melhora depois ou não? Claro. Então, o que a gente vê que ocorre cada vez mais, né, é o paciente estar fazendo uso de óculos e não saber que tem o ceratocone. Muitas vezes, para não fazer o exame com um profissional médico oftalmologista, né, que nós sabemos que ocorre muito, Sim. Ele fica trocando de óculos a cada ano, a cada 6 meses, e muitas vezes não descobre, não é feito o diagnóstico de ceratocone, porque ele está só apenas trocando o grau do óculos. Até que chega num estágio muito avançado, hoje se tem vários tratamentos para ceratocone, né, que tem um excelente resultado,
mas um estágio muito avançado, o paciente ele vai para o transplante de córnea, que aí é uma cirurgia que evoluiu muito, mas apresenta ainda bastante complicações, vamos dizer assim. Então, pelo exame com o oftalmologista ele vai detectar realmente se o paciente precisa apenas trocar o óculos ou se tem um ceratocone. Por isso a importância, né, você que está nos assistindo, de procurar um profissional oftalmologista para verificar, né? A gente sempre estimula aqui no programa para que as pessoas não se automediquem, né? Para que as pessoas não... Às vezes tem gente que tem, por exemplo, alergia nos olhos e pega um colírio de alguém que indicou. A região... Os olhos eu acho que é uma das partes mais importantes que nós temos no corpo, né? Sem os olhos fica muito difícil, né? Sim, sim. Então, por isso a importância de realmente o que sentiu, normal, caiu uma areinha, caiu um cisquinho, né? Não custa consultar e realmente ter um diagnóstico, né? Claro. É comum chegar os pacientes que estão há muito tempo, tipo com alergia, coceira e associaram a outras coisas? Então, em especial no ceratocone, né? Geralmente o paciente com ceratocone, ele tem a doença atópica concomitante, né? E nós, hoje, a população mundial está vivendo realmente uma epidemia de atopia. Cada vez mais as crianças têm alergia, as pessoas têm alergias alimentares ou quer que seja o ambiente, né? Exposição, poluição. E isso leva, além da alergia sistêmica, a que o paciente comece a coçar os olhos. E ele coça os olhos com frequência, né? Se ele não tem ceratocone, se ele não tem a doença genética da má formação da córnea, da estrutura da córnea, ele acaba por coçar os olhos e desenvolver grau, desenvolve miopia, desenvolve astigmatismo, né? E se ele tem a fragilidade na córnea, ele desenvolve o ceratocone. Então, né, mesmo o paciente que não tem ceratocone, né, a população sempre lembrar de não coçar os olhos, né? E se está sentindo coceira, procurar um profissional oftalmologista para que faça o tratamento adequado para que essas recidivas de alergia, de coceira nos olhos sejam cada vez menos frequentes. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre ceratocone. Fica ligado aí com a gente.